Paz do Senhor para todos os nossos irmãos e irmãs. Hoje estamos novamente aqui nesse podcast, na alegria do Senhor, na bênção. Eu sou o pastor Souza, co-pastor aqui da Assembleia de Deus na cidade de Currais Novos, onde aqui eu sou pastor auxiliar. Pela graça de Deus, aqui estamos para, mais uma vez, falarmos sobre esse assunto. E está comigo aí o pastor Gesean, pastor que está na Igreja do Senhor, na cidade de São Vicente. Então, primeiramente, as minhas saudações a todos os nossos irmãos e irmãs que estão sintonizados aqui neste podcast. Bênção do Senhor, nesta lição maravilhosa, que é a lição número 11, que trata exatamente sobre um dos aspectos de nossa salvação, que é sobre a adoção. Então, a bênção de Deus. Pastor Gesian, com as suas considerações iniciais. A paz do Senhor, pastor Souza, a paz do Amém. Senhor a todos os nossos irmãos. É uma alegria estar mais uma vez participando desse podcast, onde aqui, com certeza, estaremos aprendendo mais da parte de Deus, enriquecendo aumentando os nossos conhecimentos, né? E, com certeza, vai servir de edificação para todos nós. Verdade. Então, hoje a lição número 11, cujo tema é a adoção entrando na família de Deus. E o texto principal diz: Por que não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15, esta carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E é na alegria do Senhor que esta lição trata exatamente sobre a nossa vida na presença de Deus, um dos aspectos de nossa salvação. Em Cristo fomos feitos filhos de Deus por meio da adoção, guiados pelo Espírito e co-herdeiros de uma esperança gloriosa. É exatamente o que trata a nossa lição bíblica. Esta lição que tem um objetivo tríplice, ou por que não dizer três objetivos, né? Primeiro, apresentar o que é exatamente essa doutrina da adoção. Depois, o outro objetivo é explanar a respeito da adoção mediante o Espírito Santo. E terceiro, explicar acerca da adoção, que é exatamente uma realidade presente e também uma realidade futura. E é muito interessante porque nós estamos diante aqui de um dos grandes pilares e conceitos sobre a nossa salvação. E o texto bíblico que Paulo escreve aos Romanos, através de Técio, né? Ele diz assim, capítulo 8, versos 12 ao 17, que é o texto bíblico: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aí Paulo continua, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E o versículo 15 diz assim: Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estades em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Pai. Aí aqui é a palavra Abba em grego, né? Então aqui nós temos esses versículos que li, que fala exatamente sobre esta doutrina tão importante. Então, pastor Gisele, aqui nós estamos diante de uma das grandes doutrinas, que é a doutrina da salvação. Salvação é redenção, salvação é remissão, salvação é libertação, salvação é regeneração, salvação é santificação, salvação é exatamente tudo aquilo que Deus providenciou para que nós nos aproximássemos dele. E um outro aspecto da salvação é a adoção. É uma doutrina bíblica, é um dos grandes pilares da doutrina bíblica, porque mostra exatamente a maneira como nós fomos salvos, que somente nós alcançamos a liberdade da condenação eterna para também participar da família de Deus. Então, as Escrituras, elas ensinam, e nós entendemos através dos princípios bíblicos, né, sobre esse trabalho de Deus em nossa vida. E nesse estudo, nós vamos aqui fazer uma breve explanação sobre a adoção. É uma doutrina fortalecedora que, mais uma vez, evidencia a nossa identidade como aqueles que pertencem exatamente à família de Deus. Na realidade, é bom entendermos o seguinte: quando a gente estuda dentro da salvação acerca daquilo que Deus fez em nós, existem vários aspectos da salvação.
alguns livros aí escritos falam sobre os pilares, outros sobre princípios, mas, de toda maneira, são conceitos cristãos, bíblicos, que falam sobre a nossa salvação. Então, estudar a salvação é uma doutrina muito abrangente. E, por ser uma doutrina tão abrangente, a, a doutrina é muito forte, é muito maravilhosa. Porque a gente, quando vai falar sobre salvação, que a gente fala sobre os aspectos, como essa salvação desenvolve, a Bíblia nos mostra vários. Por exemplo, a santificação. Nos lembra o quê? Quando nós somos separados para a obra, para Deus. Então, Deus nos separa. Então, isso é uma maneira de nós nos santificarmos, nos consagrarmos ao Senhor. A doutrina da justificação, ela tem um conceito no sentido de um aspecto legal, porque ele nos justificou quando nós estávamos condenados, nós éramos réus do pecado, devíamos a Deus, mas ele riscou essa cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, e a cravou no meio de nós na cruz. Então aqui ele nos justifica mediante o seu sangue, o seu sacrifício, e então nós somos justificados pela fé. E isto não vem de vós, diz a Bíblia, é dom de Deus. A doutrina da regeneração tem a ver com o novo nascimento. É quando você agora faz parte de uma nova família, uma família onde você nasce de novo. E qual é a doutrina da adoção? A doutrina da adoção é bem interessante. É como se nós antes não pertencíamos à família de Deus, nós éramos distantes, longe do Senhor, e ele nos adota. Essa adoção, ela, a gente pode fazer assim uma analogia com a adoção que existe nos termos legais, mas no sentido teológico, ele agora faz com que nós pertençamos a Deus. E aí nós agora somos filhos de Deus. Então essa doutrina é bem interessante. E aqui no tópico 1, nós temos exatamente a nossa lição, que essa adoção ela veio por um ato de graça. Ela não foi um ato em que nós merecíamos, né? Mas foi um ato da graça de Deus, porque é um ato espiritual realizado pela graça de Deus e que agora nós fomos incluídos nessa família mediante a adoção, conforme Efésios capítulo 1, verso 5, fala na casa de Paulo. Então, essa palavra que ela tem origem em uma linguagem jurídica, né? Ela aponta para os direitos, privilégios e a responsabilidade àqueles que fazem parte da família de Deus e que nós fomos adotados pelo Senhor. Então, essa doutrina da adoção é muito interessante, pastor Gisele. Pode aí ter aspectos ainda envolvendo esse ato de graça e, ao mesmo tempo, falando aí sobre como nós nos tornamos filhos nesse relacionamento com Deus. Amém. Glória a Deus. Então, sobre essa questão aí do ato de graça, como o pastor Souza já mencionou, já explanou, de uma forma que já deu para termos uma boa compreensão, mas eu queria destacar aqui um versículo que tem tudo a ver, né? Que é justamente Efésios capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, é interessante, pastor Souza, que, como o senhor mesmo mencionou, que é uma palavra de origem jurídica, né? Que é uma palavra, essa palavra adoção, de origem jurídica, ela era usada no direito romano, naquela época. E nesse sistema, o filho, quando ele era adotado, ele recebia, no mínimo, três coisas: o nome da família, a herança legítima e a autoridade legal do pai. Então, veja Bem como interessante. é interessante isso aí, né? Paulo usava essa palavra para quê? Para mostrar que a salvação não é apenas espiritual, mas também legal diante de Deus. Ou seja, o crente, ele passa a possuir, entre aspas, um status espiritual reconhecido no céu. Então, entra na família de Deus, né? E outra coisa que eu queria destacar nesse subtópico é que esse filho adotado, ele não podia ser rejeitado. No direito romano, um pai podia até rejeitar um filho natural, mas um filho adotado ele não podia ser deserdado. Interessante. Então, isso traz uma iluminação assim profunda, né? Em relação à segurança da salvação, porque Deus, quando Deus adota alguém em Cristo,
Essa posição não é provisória, mas estabelecida pela graça divina. É claro, nós não estamos aqui pregando a questão da predestinação, salvo uma vez, salvo para sempre. Mas enquanto essa pessoa estiver debaixo da graça de Deus, crendo no Senhor Jesus Cristo, ele está com essa filiação divina, servindo ao Senhor e com todos os direitos como filho. Então, nesse outro subtópico, tornamos-nos filhos, como nós vemos na revista, né? Embora criado por Deus para um relacionamento com Ele, o ser humano ele perde esse direito, ou seja, perdeu esse direito por causa do pecado. A restauração desse convívio só se torna possível pela graça, mediante a fé, como nós já vemos em João capítulo 1, versículo 12. O Espírito Santo conduz a essa nova condição de filhos de Deus, testificando, como diz Romanos 8,16, em nosso interior, essa verdade gloriosa, né? E por meio da obra do Calvário, temos acesso a Deus e podemos chamá-lo de Pai. Inclusive, nós vemos na oração, como Jesus ensinou, Pai Nosso, ali, Mateus capítulo 6, versículo 9. Então, percebe que Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nosso relacionamento com Deus assume o quê? Uma forma de uma relação familiar entre pai e filho, em que nada é distante, frio, mecânico, como diz o comentarista, ou seja, é nosso pai e nós seus filhos, e dessa maneira nosso relacionamento deve ser próximo, caloroso e voluntário. Então, eu vou deixar esse subtópico 3 para o pastor Souza, mas eu queria destacar só uma coisa aqui, pastor Pode Souza, destacar à vontade aí. é que outro versículo que tem tudo a ver com esse subtópico, né? É João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esse termo poder significa um direito legal. Ou seja, essa palavra grega, ela tem um significado de uma autoridade legal. Cristo termina o quê? Concedendo um direito oficial de alguém se tornar filho de Deus, né? E não apenas é um sentimento espiritual, mas é o quê? Uma mudança de posição espiritual. Antes criatura, agora filho, adotado, por adoção. Então, o homem, na verdade, ele foi criado para ser filho. Segundo a gente vê na teologia, Adão, ele foi criado com uma vocação filial. Ele foi criado pelo próprio Deus. É tanto que lá na linhagem, lá em Lucas 3,38, a gente vê aquela linhagem de quem era o pai, o filho, o pai e o filho. Quando chega em Adão, aí diz mais ou menos assim, que Adão foi criado por Deus. Então, ele foi criado para ser filho. Agora, por causa do pecado, aí deu no que deu, né? O pecado terminou destruindo essa relação. Então, É. a redenção, por fim, não apenas salva o homem do pecado, ela restaura o propósito original da criação para vivermos como filhos de Deus. Então, esse subtópico 3 aí, o senhor pode ficar à vontade. Mas o que tu falaste aí é bem interessante acerca do direito romano, né? O Sim. aspecto legal e como esse aspecto legal tem a ver com o estudo teológico sobre a adoção. Uhum. Você falou aí três pilares dentro da adoção, que é um nome, Sim, herança e isso. autoridade. Uhum. Então, no momento que a gente é adotado por Deus, a gente passa a ter um novo nome. Esse novo nome significa que agora nós vamos ter identidade espiritual com Ele. Esse nome é que nós agora seremos chamados filhos de Deus. Uhum. Nós agora possuímos identidade com Ele. Esse novo nome não é um nome simplesmente de uma cédula escrita num papel ou um nome apenas de registro cartorário, né? Sim, Mas é um novo nome no sentido de que agora a nossa conduta, a nossa fé, a nossa identidade com Ele. é verdade. E outra coisa aí sobre a herança, agora nós passamos a ser co-herdeiros. É interessante isso porque, assim como o filho herda a herança do pai, agora, como filho, nós vamos receber também a herança que Deus nos dá. O que é essa herança? A vida eterna. O que é essa herança? A participação de que agora nós recebemos aquilo que Deus tem para o seu filho. O que é que um pai que tem provisões ele faz para com o seu filho? Ele passa agora, no momento que ele é seu filho, ele agora é herdeiro.
E juntamente com Cristo nós somos co-herdeiros. Então é bem interessante isso. Então nós agora somos parte da herança divina. Essa herança de Deus significa as bênçãos, os benefícios, os privilégios, os direitos e os deveres de agora, porque somos filhos de Deus. E a autoridade? É essa autoridade de nós o chamarmos de pai e a autoridade de nós sermos filho. E essa autoridade que nós temos é a autoridade que agora, segundo o que diz João, nós agora temos o poder de sermos Feitos feitos filhos de filhos de Deus. Deus. Esse poder aí é isso que foi falado aí pelo pastor Gesean. Então veja, João, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, quem? São os que creem no seu nome. Aí foi bem colocado aí, quando falaste aí sobre, mas é uma coisa determinista, é uma coisa fatalista. No momento que você agora foi adotado, você pode é, perder esta herança? Pode, Pode, sim. pode, porque essa é uma condição enquanto nós estamos dentro dela. Sim, Essa condição de adotados, de filhos de Deus, é enquanto nós estivermos dentro do parâmetro da salvação. sim. Porque se nós não estivermos dentro do parâmetro da salvação, a gente não vai andar. É por isso que difere aí um pouco sobre o calvinismo, Isso. que prega sobre uma salvação fatalista, é Uhum. uma salvação determinista. Ah, mas aí tem versículos que provam, não, se a gente for mesmo. Não prova, a gente tem interpretações, o que existe são interpretações, mas nós cremos, enquanto nós estivermos nesta condição, então nós somos filhos de Deus. Caso contrário, nós não seremos filhos se nós não estivermos dentro desta condição. E é bem interessante isso aí, sobre essa adoção, que é agora, nessa obra, Deus ele salva, justifica, regenera, santifica, adota o pecador, e agora essa dimensão prática da salvação é algo profundamente edificante, né? Porque revela que a nossa comunhão está íntima, afetiva e envolve todo o nosso coração. Então, é essa a doutrina maravilhosa que nós devemos ensinar para os nossos jovens, os nossos irmãos jovens, sobre essa doutrina tão importante. Aqui o tópico 2 fala sobre adotados mediante o Espírito, meu Abba, né? Meu Abba, quer dizer, meu Pai. Aqui, de novo, nós temos essa íntima relação. Pode tecer considerações aí nesse tópico 2 sobre essa adoção através do Espírito Santo, pelo qual chamamos Abba Pai. Nós vemos aí que tem três subtópicos, né? Desse adotamos mediante o Espírito, meu Abba. A expressão Abba Pai, intimidade com Deus. O subtópico 2, o testemunho do Espírito Santo. E o subtópico 3, uma nova identidade. Então, nesse subtópico 1, essa expressão que une o termo aramaico Abba e o grego Pater, revela uma profunda e calorosa intimidade que temos com Deus. Como nos ensina Romanos 8,15, o Espírito Santo fortalece esse relacionamento, pois ele clama em nosso coração, Abba Pai, Gálatas 4,6. É por meio da obra do Espírito Santo em nós que somos levados a nos relacionar com Deus, como Pai, vivendo em obediência voluntária a Jesus Cristo, seu Filho. Essa relação não é impessoal, mas marcada por proximidade, afeto e familiaridade no Espírito. Deus é o nosso Pai. Então, é muito interessante e nós sabemos que há esse testemunho do Espírito, né, em nós. Essa expressão Abba Pai é uma expressão de intimidade com Deus, né, pastor Souza? Nós vemos um versículo Romanos 8,15, diz assim, recebeste o Espírito de adoção. Olha como tem a ver com essa adoção aí. Pelo qual clamamos Abba Pai. Então, essa palavra Abba, como a gente já viu aí, é uma palavra íntima de oração, que era muito usado por crianças hebraicas para se dirigir ao pai. Verdade. É como se fosse equivalente a papai, paizinho, um aproximado, né? Só para a gente entender. Uma palavra Isso. carinhosa, de Isso, intimidade, de afeto, de de carinho, de afeto. relacionamento. Isso. Então, o fato de Paulo manter esse termo, que é do aramaico, né?
Isso É, mostra eu tinha dito grego, mas aí era mais essa palavra. sim, sim, que a igreja primitiva ela preservou essa expressão usada pelo próprio Jesus. Isso, E Jesus usando o Abba também, lá no Getsemane ele usou. A gente vê quando ele orou ali em Marcos 14:36. Então, quando a gente clama Abba, a gente está dizendo, usando a mesma linguagem de relacionamento que o filho usava com o pai. Então, isso revela o quê? Como já foi dito, um nível profundo de intimidade, de afeto, e tem a ver com a adoção espiritual, né? E a gente vê aí também nessa parte do testemunho do Espírito, nesse subtópico 2, testemunho do Espírito, que há um versículo bem conhecido que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse testemunho do Espírito é justamente essa confirmação do Espírito Santo dentro do cristão, do servo de Deus, daquele que foi adotado, né, do salvo. E a gente pode chamar de um testemunho interior. Além da isso, própria palavra, que já confirma, tem esse testemunho interior daquelas pessoas que tiveram essa experiência com Deus. Então, como no pensamento bíblico, pastor Souza, toda hum, verdade precisava de duas testemunhas, aqui nós podemos encontrar as duas testemunhas também. Quais são elas? O nosso Espírito e o Espírito Santo que está dentro de nós. Então, isso aí está dentro dessa linha, né, da questão de duas testemunhas, porque o Espírito Santo confirma com o nosso Espírito, e o nosso Espírito aceita essa confirmação. Então, termina se tornando duas testemunhas para confirmar essa verdade da filiação a Deus, né? Então, essa dupla confirmação dá essa segurança espiritual. É por isso que, às vezes, as pessoas estranham quando alguém sente uma convicção de salvação, não como uma questão de soberba, de orgulho, para se mostrar, para dizer que tem e o outro não tem, não. Mas uma segurança que é passada pelo próprio Cristo, que ele disse: Eu conheço as minhas ovelhas, delas sou conhecido, e lhes dou a vida eterna. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que permanecer até o fim será salvo. E, com a presença do Espírito Santo, eu estou falando só alguns versículos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, são só alguns versículos que confirmam a garantia de uma salvação para aqueles que são seguidores de Cristo, que servem o Senhor Jesus, que creram no sacrifício do Senhor Jesus. E a gente sabe que, para herdar essa salvação, vamos usar uma expressão mais clara, para ter direito a uma casa no céu, vamos dizer assim, que não é comprado, mas é adquirido pelo próprio Jesus, que ele disse: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar lugar. esse é o preço, esse é o preço. O preço foi ele que pagou, não precisa a gente pagar. E como a história aí, alguém estava comprando um lote lá no céu, isso não existe. Então, o que nós queremos dizer aqui é o quê? Que essa segurança da salvação tem a ver com essas. Porque esse aí é um dos aspectos, a adoção está dentro da salvação, como o senhor mesmo falou, pastor Souza. Então, essa segurança espiritual da salvação tem a ver com essa segurança espiritual que a palavra nos dá e o Espírito Santo testemunha dentro de nós. Esse testemunho do Espírito aí, que somos filhos de Deus. Então, nos escritos cristãos antigos, nós vemos que os crentes, eles tinham essa forte convicção da filiação divina. E hoje ainda continua, porque o Espírito Santo habita em nós, está com a igreja, né? E é quem vai entregar a igreja a Cristo no dia do arrebatamento. Então, isso acontecia por quê? Porque o Espírito Santo operava essa consciência espiritual de adoção nos corações. Para concluir com esse subtópico 3 de uma nova identidade, é claro que os irmãos têm a revista, vão estar lendo, apenas eu queria colocar que, dentro desse assunto aí da nova identidade, o filho adotado, como a gente já mencionou antes, ele recebia um novo nome. Então, essa adoção implicava em mudança da sua identidade. Na teologia paulina, isso parece com o quê? Com 2 Coríntios 5,17. O pecador torna-se uma nova criatura. Nova criatura. Né? Então, essa adoção, ela tem uma mudança de identidade espiritual. Não precisa eu mudar meu nome para outro, mas é uma identidade espiritual, uma mudança de identidade espiritual. E essa adoção remove aquele espírito de escravidão que a Bíblia fala, lá em Romanos 8,15. Não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estás em temor, né? Mas recebeste. Ou seja, isso, complementa aí. Não, mas é exatamente isso aí. Mas você recebe exatamente
É o Espírito de Deus que confirma exatamente em nós essa adoção, essa salvação. Isso Verdade. que Então, falaste aí, né? Não é o, uma es- questão só oral, é uma convicção interna, é um isso, testemunho interior, é uma segurança espiritual, baseado na fé, referenciado na esperança e na fé em Deus. Não é então, orgulho nem prepotência, né? em vez de É uma segurança em Deus de que nós somos filhos. isso, então, em vez de escravo que ficava com medo, como filho, a gente deve ter confiança no Deus que prometeu a salvação através de Exato. Jesus Isso. Cristo, né? E essa adoção termina transformando o nosso relacionamento com Deus. E em vez de a gente andar com medo, a gente vai andar com um sentimento de amor, de confiança, de esperança, que quando Jesus vier, vem arrebatar o seu povo, aqueles que são filhos de Deus. Verdade. Essa identidade é o que revela exatamente essa doutrina da salvação. Eu comparo a doutrina da salvação como um bordado, pastor Resenha. Sim, O entrelaçado, com as suas várias cores, com as suas várias linhas, a arte, esse bordado é a soma. Quando alguém diz assim: se eu sou regenerado, então eu sou santificado. Se eu sou santificado, eu sou adotado. Se eu sou adotado, eu sou liberto. Acontece tudo. A salvação é exatamente esse bordado aí. Um lindo bordado de Deus, onde todas essas linhas aí, ela nos dão a segurança de uma arte bela feita por Deus na nossa vida. Ele tece em nosso coração, na nossa conduta e nossa vida, uma nova identidade, onde nós somos adotados, somos santificados, somos regenerados, somos libertos, somos redimidos, somos remidos. Então, nós somos justificados por Deus. Então, a salvação, ela traz exatamente esse lindo bordado de Deus e, ao mesmo tempo, revela essa nova identidade em Cristo Jesus, onde agora vamos viver em novidade de vida. Então, é por isso que falar sobre adoção, a gente fala sobre santificação. Ao falar sobre santificação, a gente fala sobre libertação. Ao falar sobre libertação, a gente fala sobre justificação, regeneração e outros temas que abordam exatamente a salvação. Coisa maravilhosa. Então, esse tópico 3 nós vamos aqui fazer as considerações finais com esse tópico 3 que a adoção é uma realidade, tanto hoje no presente, como também uma realidade futura. É uma promessa de Deus para o futuro, mas é uma realidade que tem que ser vivida no hoje, com a fé e nessa identidade de Deus. Que identidade é essa? Que agora nós somos filhos e que a Bíblia nos convida a nós estarmos sujeitos à sua soberana vontade. A analogia aí com o escravo e o filho é exatamente isso. O escravo, ele não tem filiação com o seu patrão. Aliás, com alguém. Ele tem uma relação entre serviço e patrão. isso, Enquanto que o filho de Deus, agora, aquele homem, ele é o seu pai. Então, essa é uma nova identidade que a Bíblia nos convida a assumir mediante Deus que nos dá, segundo a sua soberana vontade, por meio de Cristo, mediante a sua morte e o sangue derramado. E o Espírito de Deus que testemunha conosco em nosso interior que somos filhos, porque nós devemos viver a condição de filhos. Ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos. É uma realidade gloriosa mesmo, porque nós que antes fomos abandonados, agora somos filhos de Deus e agora vivemos na presença do Senhor. É por isso que é bem interessante. Agora, como isso acontece? Isso acontece com a nossa identidade em Cristo. Então, essa é a realidade hoje. Nós somos filhos. E como filhos, nós também esperamos a redenção do nosso povo. É uma dimensão futura, onde essa adoção é a esperança que sustenta a nossa fé, onde aguardamos o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala sobre ser co-herdeiros com Cristo. Esse sofrimento presente, ele nos dá a garantia e o selo para nós desfrutarmos de uma glória futura. É por isso que Paulo fala sobre o peso de glória que em nós haverá de ser revelado. É uma verdade especial, bíblica, teológica, profunda, que deve ser compreendida, vivida, experimentada, onde ele altera a nossa forma de relacionamento com Deus, e aí nós passamos a entender agora esse conceito tão glorioso de filhos de Deus. Mas o que é isso? É que a gente tem que entender que essa glorificação futura, ela também implica em responsabilidade presente. E, ao mesmo tempo, a gente tem que negar a si mesmo, sacrificar-se por Cristo, amar ao Senhor, conhecer a sua palavra
e sempre o nosso coração, como a oração do Pai Nosso, a gente possa dizer que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, que Deus nos abençoe. Essa palavra aqui eu já estou tecendo com considerações finais e o pastor Gesian aí pode fazer a sua conclusão também. Amém. Pastor Souza, dentro desse último tópico, para a gente concluir, eu achei interessante um versículo que tem a ver com essa realidade presente e futura, essa realidade presente da adoção, 1 João 3,1, que diz assim: Vede com grande amor nos tens concedido, Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Aí eu dei uma pesquisada nesse versículo e eu vi que essa palavra vede, no original, ela usa uma linguagem de admiração. Então, associando a essa questão de nos tornarmos filhos de Deus, ser chamado filho de Deus, né? É como se ele estivesse dizendo assim: olhe com espanto, se admirem disso. Quão grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, a gente termina tirando uma lição, pastor Souza, É, que João aqui, ele está considerando a adoção divina como algo extraordinário que deveria causar um espanto espiritual, espanto entre aspas, no bom sentido, uma admiração dessa bondade de Deus, esse amor de Deus, de nos fazer criaturas, se tornar filhos de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, da fé em Cristo Jesus. Mas tem pessoas que acham que isso é uma coisa que não existe, não considera, às vezes serve a Deus de qualquer jeito, mas isso deve ser motivo da gente continuar firme na presença de Deus. Então, para concluir, nós podemos ver também que a gente, essa adoção, como o senhor já falou, pastor Souza, nós estamos esperando também a redenção do corpo. Né? é, Estamos esperando aquele grande dia. Então, a adoção já está feita, mas ela vai ser mais completa, numa linguagem minha aqui, quando tiver aquela conclusão. Por quê? Porque hoje alguém é filho, pode deixar de ser, como o senhor já falou aí. Pode a pessoa se desviar, não querer mais servir a Deus, ele vai perder esse direito de ir morar no céu, vamos dizer assim, vamos deixar mais claro. Mas, então, essa adoção ela vai precisar se completar e a conclusão dela vai ser quando, depois da ressurreição e a glorificação. Aí é. sim, agora está garantida essa filiação para o resto da vida. Porque se for só aqui e a pessoa abrir mão da fé, aí a Bíblia diz: aquele que permanecer até o fim será Exato. É por salvo. isso que tudo isso é uma condição na Isso, presença de Deus. isso. A É, Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. é, Então, essa conclusão dessa adoção, não que ela esteja imperfeita, não, mas a garantia final é como a salvação, que nós sabemos que existe ela no tempo presente, passado e futuro. Na Bíblia a gente encontra: fomos salvos, estamos salvos, com outras expressões, e serei salvo. Aí a pessoa questiona: mas se está salvo, por que será salvo? Não, porque se a pessoa permanecer até o fim, então ele isso. vai Porque manter essa isso é salvação. um ciclo, é um processo que E, termina exatamente onde tu está dizendo, na vida eterna. então essa adoção, a conclusão maior dela, vai ser depois da ressurreição e da glorificação. Pronto, então a adoção já foi feita, mas os benefícios finais vão ser quando a gente chegar lá na presença de Deus. Então, com essa palavra eu concluo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Glória a Deus Amém. por isso.